deu algum problema no pós-operatório, assim, o que pode acontecer, Eduardo? O que pode dar uma queloide? Isso tem uma questão genética envolvida? O que pode acontecer? Agora a gente falou só da parte boa, né? Isso. A gente pode falar. Vamos falar também que. Vamos falar. Mas é bom claro, falar das complicações, porque isso todo mundo acha que é uma maravilha também, não vai ter nenhum problema. E aí, quando você fala abertamente das complicações, você acaba desmistificando, né? E acaba tirando o medo das pacientes. Porque, assim, as complicações normalmente elas são resolvíveis, vamos dizer assim. A principal complicação, não só da cirurgia de mama, mas da maioria das cirurgias, é o acúmulo de seroma. Seroma nada mais é do que um líquidozinho que se forma, mistura de gordura com um restozinho de sangue, forma-se esse líquido, ele costuma se formar quando... ele costuma se formar quando você cria uma cavidade, um espaço no organismo. Então você descolou a mama para colocar um implante, você criou um espaço para entrar aquele implante. E aí o organismo cria, né, vai jogando aquele líquidozinho ali, vamos dizer assim. Normalmente, essa complicação é a complicação mais simples, tá? Se tiver que escolher uma complicação para ter, é o seroma, tá? Até porque em pequenos volumes esse seroma é reabsorvido e em alguns volumes medianos ele às vezes drena espontaneamente pela ferida e em alguns raros casos a gente precisa aspirar, tá bom? Mas é só isso, não tem mais. Uma evolução que acontece de vez em quando, graças a Deus não é muito, é pouco, mas que aí você já se preocupa um pouco mais, é o hematoma, né? Um sangramento que possa ocorrer numa cirurgia dessa. É o quê? É tipo um microvasinho que... às vezes sangra algum vaso lá depois. Normalmente a gente faz essa hemostasia, antes de terminar ali, a gente confere a hemostasia, né? Faz a revisão. Hemostasia é a parada do sangramento para a galera aí. E aí a gente revisa isso, então a gente toma um cuidado até exagerado com isso. Mas nada impede que num momento ali depois, às vezes por fator de coagulação, às vezes por um movimento brusco, né, por algum trauma, enfim, a paciente pode evoluir com sangramento, um vasinho sangra ali, fica sangrando, e fica um acúmulo de sangue. Esses casos evoluem para uma reoperação. A gente tem que reabordar, tem que olhar lá, tem que lavar, tirar aquele sangue todo. E se observar que tem algum vasinho sangrando, a gente vai lá, coagula ele e está resolvida a complicação. Aqui, na grande maioria das vezes, quando a gente lava, a gente olha, já não tem nem mais nada sangrando, entendeu? E em relação à contraindicação, né? Tem pessoas que são contraindicadas, por exemplo, botar uma mama ou botar prótese? Isso. Existe pessoas que têm algumas doenças autoimunes, né? Que não chega a ser uma contraindicação absoluta, mas são pacientes que podem evoluir com alguns sintomas, algumas alterações que podem incomodar. São alterações sistêmicas, podem ser múltiplas, vai desde, sei lá, queda de cabelo, mau humor, dor nas costas, entendeu? Que isso, cara? E aí quando entra a questão da doença do silicone, dessas coisas nunca ouvi falar, né? Fala essa parada que eu nunca ouvi falar, doença do silicone, meu irmão. Desenvolve essa parada aí que eu nunca ouvi falar. Pois é, o que eu aposto que a galera, acho que, assim, quem tá assistindo aqui, temos aí 10 pessoas ao vivo simultaneamente aí. Galera, manda pergunta aí também no chat aí. Doença do silicone, Dudu, que parada é essa, cara? Vamos lá. Eu vou tentar não complicar muito, porque é um tema não precisa ser muito técnico, não. É mais sintoma. Além de ser um tema bem abrangente, não é um tema onde existe um consenso científico sobre aquilo ali. Então é mais ou menos assim, quando você tem uma doença autoimune, o que é? O seu corpo produz reações contra o seu próprio corpo, né? Então, esses pacientes que têm doença autoimune, muitos deles não podem, né? Os médicos recomendam não usar botox, não usar ácido hialurônico, não usar nada, com medo daquilo ativar essa doença autoimune e o paciente ter alguma reação contrária, né? A esse produto. E a prótese, a piercing, qualquer coisa, é um corpo estranho. Tá? Quando você coloca ali a prótese, né, o organismo pode reagir dessa maneira nessas pacientes que têm a doença autoimune. O que acontece? Qual doença autoimune? Tipo um lúpus? Isso, exatamente. Isso, lúpus, artrite, tem várias, né? Então, tem uma gama, né? Uma gama absurda aí. Então, o que acontece? Existem alguns sintomas que são clínicos, algumas doenças que o diagnóstico é clínico. Você não chega lá, não faz um exame e diagnostica, sabe? Foi um exame de imagem, tá aqui, ó, tem uma lesão aqui, é isso.
As doenças autoimunes, normalmente esse diagnóstico é clínico, às vezes algumas têm o diagnóstico de laboratorial, mas muitos pacientes nem sabem que possuem, entendeu? Só que muitas delas têm prótese. E aí o que acontece? Elas acabam desenvolvendo, por exemplo, uma dor que não muito sem explicação, entendeu? Dor no corpo, dor nas costas. Se você for olhar os sintomas, vai desde queda de cabelo, mau humor, dor aqui, dor ali, infertilidade. Cara, pode ser uma centena de sintomas que está enquadrada lá como doença do silicone, entendeu? E aí você pega essas pacientes, existe um efeito manada, assim, por conta de algumas blogueiras que começaram com a questão de retirar os implantes e aí obtiveram uma melhora, mas também não tem comprovação nenhuma se aquilo ali pode ter sido o causador dos sintomas ou não, entendeu? O que existe... Essa também eu não tinha ouvido falar, cara. Pois é. De um movimento anti-silicone, assim? Tem, movimento de explante, né? Explante de silicone, O que acontece? O fato o silicone ele pode sim desencadear essas alterações em algumas pacientes, só que o que a gente percebe é que o número de, assim, ele tá levando um excesso de culpa, entendeu? Nem tudo é por causa do silicone. Muitas vezes ele tá levando a culpa porque o silicone muitas mulheres colocam e ele tá muito na moda e tem esse efeito manada de internet, de Instagram, de blogueira, de explante. E aí acabou se colocando, nossa, tirei o silicone e resolveu minha vida. Pode ter sido, ok. Mas assim, o que a gente percebe é que ele tá levando um excesso de culpa e que nem sempre tá no silicone não, entendeu? Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.